Vimos aí nesse levantamento, né, safra de grãos 25-26, estimada então em 353 milhões e 400 mil toneladas, 0,3% maior que no ano anterior, e a produtividade média pode apresentar então essa retração de 1,5% devido às condições climáticas. Para a soja, previsão, uma safra aí de 178 milhões de toneladas, uma elevação de 6 milhões de toneladas. E vamos além, né, dos grãos. O Brasil deve produzir aí um pouco mais de 66 milhões aí de sacas beneficiadas de café em 2026. E com a safra desse tamanho todo aí, né, ela vai ajudar a desacelerar a inflação de alimentos? Quem vai responder para a gente agora é Felipe Serigati, economista da FGV Agro. Boa noite, bem-vindo, Felipe. Boa noite, Simone. Tudo bom com vocês? Tudo já é por aqui. Vamos lá, Felipe. Com essa projeção aí de safra da Conab, né, desse levantamento da Conab da safra de grãos, o que podemos esperar para a economia? Safra 24-25 ajudou aí a controlar a inflação de alimentos e para este ano? Então vamos lá, vamos separar aqui em duas partes, né? Nós estamos falando aí de uma safra recorde de grãos. Mas é um aumento mínimo, aumento de 0,3% apenas. Mas, gente, vamos lá, né? A base de comparação é uma safra recorde que foi colhida no passado. Tanto que, se a gente for olhar para o PIB, que vai ser divulgado no final do mês, o PIB de 2025, o universo agro, né? Na verdade, que é as atividades agropecuárias, provavelmente vão registrar um crescimento de 2 dígitos. Então, temos uma safra de grãos. Deveremos repetir o mesmo número ali em termos de crescimento? Não. Então quer dizer que a safra teve problemas? Também não. Simplesmente que a base de comparação, naturalmente, ela é mais larga. Mas, olhando ali, tirando de olhar a variação, olhando então o volume, é uma safra grande. Ou seja, é uma safra que deve sim manter ali dinamizadas as economias em que o universo agro é a atividade econômica predominante. Porque esse ponto também é muito interessante, né? Assim como a gente olha para a projeção da safra de grãos, vê um número ali grande, só que a parte mais interessante está sempre quando a gente desagrega e olha ali os detalhes, isso também vale para a economia. Então, a economia brasileira provavelmente, né, terá registrado ali um crescimento de, sei lá, 2,2%, 2,4% em 2025, só que quando a gente abre esse crescimento, por exemplo, por unidades da federação, é justamente nas unidades da federação e que tem o agro ali com maior protagonismo que a gente deve observar um crescimento mais acelerado. Então, mesmo com uma safra com um crescimento não tão grande, como o volume expressivo, essas regiões provavelmente vão manter um bom dinamismo. Agora, quando a gente olha para preço, aí a história é um pouco diferente, né? A base de comparação, ela é muito importante. Então vamos lá. Essa semana, o IBGE anunciou, né, publicou ali, divulgou a inflação do mês de janeiro. Veio um pouco acima do que o mercado esperava, mas ainda nada problemático, foi puxada principalmente ali pelo setor de transportes, com grande destaque para o item ali combustíveis, mas como grande destaque, além desse da alta, foi justamente a inflação de alimentos. Vamos lá, se eu for forçar um pouco a memória de vocês, vamos reproduzir uma conversa nossa lá em abril do ano passado. A projeção para a inflação de alimentos lá em abril do ano passado, para a inflação de alimentos de 2025, estava rodando a 7,14%. Com esse número do IBGE que ele divulgou nessa semana, o que aconteceu, divulgou na terça-feira, né? O que aconteceu com a inflação de alimentos? Se a gente for pegar ela na sua versão anualizada, aquela média móvel de 12 meses. No momento que a gente conversa, a inflação de alimentos está rodando a 2,2%. De outra forma, se a gente for pegar os grandes grupos, foi justamente a inflação de alimentos quem mais contribuiu de forma individual para a desaceleração da inflação que a gente observou ao longo do ano de 2025. Em outras palavras, quando a gente vê essa discussão a respeito, olha, já tem espaço para o Banco Central, para o Copom dar início
a redução da taxa de juros e talvez seja uma redução até de meio ponto percentual, nem seja aquele conta-gotas de 0,25. Gente, de forma individual, aquela safra grande que foi produzida ano passado, aquele expressivo volume ali de abate de animais, mensurado principalmente pelo peso total das carcaças, de forma individual, foi o que mais contribuiu para a desaceleração da inflação aqui no Brasil. Isso deverá se repetir agora em 2026? Nem tanto. Por que não? Se o volume vai ser expressivo, no caso de grãos vai ser uma safra recorde, porque agora a base de comparação que a gente for olhar para preços vai ser uma base um pouco mais larga, ou seja, você já reduziu o preço. Quer ver um exemplo? Vocês citaram aí um número e teve uma redução, né? A Conab revisou para baixo a projeção da safra de arroz. E a gente vai lembrar, gente, nossos amigos agricultores, principalmente no Rio Grande do Sul, estão numa situação bastante desconfortável. De acordo com a Conab, houve uma safra de arroz de quase que 13 milhões de toneladas. O mercado internacional não conseguiu absorver o excedente. Resultado disso, o preço recebido, né, pelo preço do arroz recebido pelo produtor caiu fortemente ao longo do ano passado. E aí a situação dos agricultores estão operando com uma margem bem apertada, vários operando no vermelho. Então, essa safra menor, ela pode ajudar a dar uma recuperação ali na margem do agricultor. No entanto, para o consumidor, para o IPCA, a gente não deve enxergar aquela mesma queda no preço que nós tínhamos observado. Aliás, a projeção é justamente de uma alta nesse preço junto ao consumidor. E veja que isso não é nenhum problema, uma safra pequena. É que justamente a safra anterior, no caso do arroz, foi muito larga, e aí derrubou muito preço, ou seja, o espaço para uma nova redução do IPCA nessa parte de alimentos está muito mais limitada. Vamos acompanhar, né, Felipe? Você citou aí o caso do arroz, a gente também aqui olhando, não é, desmembrando o que a Conab colocou, também eles trazem aí em relação ao feijão, levantamento apontando aí redução de 9% na produção. Você citou o arroz, mas é o mesmo, a gente pode pegar como o mesmo exemplo ou o feijão não atinge tanto quando a gente fala de essa pressão no preço dos alimentos? Então, não, feijão e arroz são importantes, né? Tanto porque no cálculo aí da inflação de alimentos tem um peso relevante, né? Só que, no caso do feijão, a situação é um pouco diferente. Então, o consumo doméstico é estimado algo em torno ali de 3 milhões de toneladas, teve uma safra ligeiramente acima disso ano passado, a projeção aqui da Conab é algo ligeiramente abaixo disso, quase a 2,96 milhões de toneladas, algo próximo disso. Então, gente, é um mercado que está ajustado. Óbvio que a gente já está em fevereiro, né? Ainda tem muita coisa para acontecer ao longo do ano. Certamente, a cada mês que a Conab for divulgar esse levantamento, essas projeções da safra de grãos, haverá atualizações. Mas, considerando apenas o número divulgado hoje, o que a gente tem é um mercado ajustado. Então, a princípio, não deve haver grandes pressões. Então, isso não deve ser que nem o caso do arroz. Vamos lá, o caso do arroz foi bem desconfortável para os agricultores. Eu sei que para o consumidor isso é uma boa notícia, mas, gente, para ter produto em cima da mesa tem que ter oferta, tem que ter produção, alguém só vai produzir se der retorno positivo nessa atividade. Então, a recuperação das margens dos agricultores é muito importante. Já no caso da cultura do feijão, a situação ela é mais equilibrada. Apesar dessa contração aí de 9%, o número final é um número ajustado com o consumo aparente de feijão aqui no Brasil. Felipe Serigati, economista da FGV Agro, nosso parceiro aqui, toda semana fazendo as análises aqui com a gente no nosso jornal. Felipe, muito obrigada, viu? Boa noite, né? Já te dedico um excelente carnaval, né? Se for curtir ou mesmo em casa, enfim, trabalhando, né? Porque a gente vai estar trabalhando aqui nesse plantão, viu? Viu, Felipe? Mas uma boa noite, um excelente carnaval e até semana que vem.
Então, para vocês também, uma ótima noite, um excelente carnaval, inclusive para esse grupinho como nós, que estaremos trabalhando, embora lógico, a gente não chama de plantão não, é rotina normal mesmo. Rotina normal, aqui é plantão, viu? Valeu, Felipe. Beijo, tchau, tchau.